Estamos no ponto alto do teste. Verificamos que nós só aprendemos uma lição e provamos que aprendemos uma lição quando passamos novamente pela situação e somos capazes de nos comportar de outra maneira. E José preparou um teste para os seus irmãos. Um teste para que eles passem por uma situação semelhante àquela que já viveram, a ver se realmente o coração deles mudou. Neste teste, também José nos dá uma prova extraordinária da soberania de Deus e do seu entendimento da soberania de Deus. Ele vai mostrar a sua maturidade na compreensão de que, apesar de tudo o que tinha acontecido, Deus continuava no controle. Então vamos ver, irmãos, nós estamos em Gênesis capítulo 44 e vamos ver como José, tanto tempo antes, vai explicar de forma prática aquilo que Paulo vai colocar num dos versículos mais queridos da Bíblia, que está lá em Romanos capítulo 8, verso 28, porque todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E José, quase 2000 anos antes, vai mostrar isso na prática. E nós lemos assim, Gênesis 44, a partir do versículo 1, inicialmente diz: E deu ordem, José, aos que estavam sobre a sua casa, dizendo: Enchem os sacos destes varões de mantimento, quanto puderem levar, e põe o dinheiro de cada varão na boca do seu saco. E o meu copo, o copo de prata, porás na boca do saco do mais novo, com o dinheiro do seu trigo. E fez conforme a palavra que José lhe tinha dito, e vindo a luz da manhã, despediram-se estes varões, eles com os seus jumentos, e saindo eles da cidade, e não se havendo ainda distanciado, disse José aos que estavam sobre a sua casa: Levanta-te e persegue aqueles varões, e alcançando-lhes dirás: Por que pagaste mal por bem? Não é este o copo porque bebe meu senhor, e em que ele bem adivinha? Fizeste mal no que fizeste. E alcançando-os, e falou-lhes das mesmas palavras, e eles disseram-lhe: Por que diz meu senhor tais palavras? Longe estejam os teus servos de fazerem coisa semelhante. Eis que o dinheiro que temos achado nas bocas dos nossos sacos tornamos a trazer desde a terra de Canaã. Como, pois, furtaríamos da casa do teu senhor prata ou ouro? Aquele dos teus servos, em que se for achado, morra, e ainda nós seremos escravos do meu senhor. E ele disse: Ora, seja também assim conforme as vossas palavras. Aquele em que se achar será meu escravo, porém vós sereis desculpados. E eles apressaram-se, e cada um pôs em terra o seu saco, e cada um abriu o seu saco e buscou, e começando no maior e acabando no mais novo, e achou-se o copo no saco de Benjamim. Então rasgaram os seus vestidos, e carregou cada um o seu jumento, tornaram à cidade. E veio Judá com os seus irmãos à casa de José, porque ele ainda estava ali, e prostraram-se diante dele. A gente já continua, irmãos. José montar o palco. Será que eles aprenderam? Tudo está preparado e os irmãos não fazem a mínima ideia. José os chamou à sua casa, tudo correu bem, Simeão foi-lhes devolvido são e salvo, José lhes dá um banquete, eles comem e bebem até demais, até ficarem um bocadinho felizes com a bebida, ele-lhes dá de boas acomodações para dormir, no outro dia de manhã todo o alimento que eles podem transportar, tudo está a correr bem, nada saiu do planeado, nem sequer houve nenhum problema com Benjamim, e eles saem felizes e contentes da cidade, achando que tudo vai correr bem. Mas José já tinha preparado as coisas. A armadilha está montada. E ele manda o seu empregado logo a seguir em frente. E quando ele chega e faz referência ao roubo, e especificamente ao copo, os irmãos de José respondem com veemência. E a resposta deles só nos dá sinal de uma coisa. Eles não faziam a mínima ideia do que estava a acontecer e nem podiam imaginar o teste, a armadilha que José lhes tinha preparado. O copo é mencionado aqui várias vezes como um copo de prata. É muito curiosa esta história da prata, porque eu não sei se os irmãos se lembram, José foi vendido por prata. E por mais que eles queiram devolver a prata, eles não conseguem. Já repararam? Eles não conseguem nunca devolver a prata. A prata volta sempre para eles. A prata, este tipo de lucro é muito complicado depois da pessoa se libertar dele. Este copo é mencionado aqui como o copo das adivinhações.
E algumas pessoas põem isto em causa. A hidromancia era uma forma de adivinhação do futuro que usava líquidos, água também, e havia copos especiais para isto. A hidromancia era baseada na forma como a água se mexia quando era derramada no copo, mas também, eventualmente, depois de seca, o padrão das gotas que sobravam e como é que estas gotas escorriam à volta, à borda, para baixo do copo. Enfim, invenções. Mas este tipo de adivinhação vai ser mais tarde condenada pela lei mosaica. É claro que faltam 450 anos para a lei ser apresentada. Mesmo que José tivesse feito isto, ficamos aqui com José desculpado porque a lei não tinha sido estabelecida. Mas o facto é que, provavelmente, irmãos, ao mencionar este copo como o copo das adivinhações, não está dizendo que José fazia adivinhações nele. Estava dizendo que era o tipo de copo que era usado para isto. Porque o próprio José já tinha dito ao faraó, quando foi desafiado, que ele não fazia adivinhação nenhuma, mas que ele apenas transmitia aquilo que Deus tinha-lhe dado. E, portanto, não bate certo José estar a usar este copo para adivinhações. A ideia também que fica no ar é esta: um homem importante como José não conseguiria saber o futuro. E se estes homens, os irmãos dele, já tinham arguído alguma coisa a respeito de como é que este homem tinha chegado ao poder, já teriam ouvido que ele afinal era um homem dado a adivinhações e sabia sobre o futuro, interpretava sonhos. Portanto, é isto que está aqui em causa. Os irmãos de José estão tão seguros da sua inocência que eles declaram imediatamente que morra aquele onde for encontrado o copo. Imagina, eles nunca imaginaram, nós roubamos. Se nós roubamos, pode matar. Quem você encontrar, onde encontrar o copo de prata do seu senhor, pode matar. Vejam bem, irmãos, a morte é uma sentença pesada demais para o furto. Mesmo nas leis dos antigos, isto era pesado demais. É claro que aqui é um copo especial, é um copo com significado religioso, é um copo que pertence ao governador do Egito, mas mesmo assim a morte era muito pesada. A escravatura era um pouco mais condizente, mas é claro que eles estão perfeitamente tranquilos e garantidos de que nada vai correr mal. Qual não é a surpresa deles, como mais uma vez, ao abrir o saco, começando do mais velho para o mais novo, lá está o dinheiro outra vez. E eles devem, isto já começou mal. E quando é encontrado o copo no saco de Benjamim, o desespero toma conta. E nós começamos a ver que o coração deles realmente tinha começado a mudar. Estes homens, 20 anos antes, teriam simplesmente dito: está no saco dele, então olha, fez o que não devia, pode levá-lo de volta como escravo, que a gente volta para casa. Mas agora não. O texto diz que eles usaram aquela expressão tradicional do luto entre os povos semitas, que era rasgar as suas roupas. Quero que os irmãos percebam com isto que não era um rasgãozinho, tá bom? Eles realmente rasgaram as roupas deles ficaram em trapos, porque expor o próprio corpo era parte do sentimento de sofrimento e de dor. Era uma forma de deixar bem visível o quanto eles lamentavam o que estava a acontecer. E voltam pesarosamente e em desespero para junto de José. Muito bem, quando chegam a José, diz o versículo 15, que José os argui de forma severa e dura. Que é que fizeste? Não sabeis vós que tal homem como eu adivinha? Então disse Judá: que diremos a meu senhor? Que falaremos? E como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus servos. Eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós como aquele cuja mão foi achado o copo. Mas ele disse: longe de mim que eu faça tal coisa. O varão em cuja mão o copo foi achado, aquele será meu servo. Porém vós subi em paz para o vosso pai. Então Judá se chegou e lhe disse: ai, senhor, deixa, peço-te, o teu servo dizer uma palavra aos ouvidos do meu senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo. Tu és como Faraó. Meu senhor perguntou a seus servos, dizendo: tendes vós pai ou irmão? E dissemos a meu senhor: temos um velho pai, e um moço na sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto, e a ele ficou só de sua mãe, e seu pai o ama. Então tu disseste a teus servos: trazei-mo a mim, e porei os meus olhos sobre ele. E nós dissemos ao meu senhor: aquele moço não pode deixar o pai. Se deixar o seu pai, este morrerá.
Então tu disseste aos teus servos: se vosso irmão mais novo não descer convosco, nunca mais vereis a minha face. E aconteceu que, subindo nós a teu servo, meu pai, e contando-lhe as palavras do meu senhor, disse nosso pai: tomai, comprai-vos um pouco de mantimento. E nós dissemos: não podemos descer. Se o nosso irmão menor for conosco, desceremos, porém não podemos ver a face do varão se este nosso irmão menor não estiver conosco. Então disse-nos teu servo, meu pai: vós sabeis que minha mulher me deu 2 filhos. Um ausentou-se de mim, e eu disse: certamente foi despedaçado, e não o tenho visto até agora. Se agora também tirares a este da minha face, e se lhe acontecer algum desastre, fareis descer as minhas cãs com dor à sepultura. Agora, pois, indo eu a teu servo, meu pai, e o moço não indo conosco, como a sua alma está atada com a alma dele, acontecerá que, vendo ele que o moço ali não está, morrerá. E teus servos farão descer as cãs de teu servo, nosso pai, com tristeza à sepultura. Porque teu servo se deu por fiador por este moço para com meu pai, dizendo: se não tu tomar, eu serei culpado a meu pai todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar deste moço, por escravo de meu senhor, e que suba o moço com os meus irmãos. Porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo, para que não veja eu o mal que sobrevirá a meu pai? A resposta de Judá, irmãos, é muito interessante. Ela apresenta alguns sinais que são de muito valor. Primeiro, nós notamos que Judá definitivamente se assume como o líder dos irmãos. Ele já o tinha feito no episódio anterior, quando eles têm que tomar a decisão de voltar ao Egito, quando ele se apresenta ao pai e ele dá ao pai então agora uma nova base para poder deixar que Benjamim vá até o Egito. E aqui ele assume a responsabilidade. Se Rúben está presente, está de tal maneira apagado que fica no cantinho dele. Simeão já tinha cumprido o seu tempo de escravatura, já tinha ficado lá preso. É Judá que assumiu a responsabilidade e, como bom líder, ele deu a palavra e ele assume. Ele chega à frente. E notem alguns aspectos do discurso dele. Primeiro, reconhecimento de pecado. Se há uma verdade bíblica que nós temos do princípio ao fim, é esta, irmãos. Reconhecimento de pecado. Foi uma das falhas no jardim. Adão, fizeste aquilo que eu disse para não fazeres? Eu, Senhor. Olha, foi a mulher que tu me deste. Eva, fizeste o que eu disse que não era para fazer? Eu, Senhor. Foi a serpente. Judá assume. Ele diz, as palavras dele são significativas: achou Deus a iniquidade dos teus servos. Nós pecamos, o nosso pecado parecia que estava escondido, mas não estava. Deus foi lá e achou, apesar de ter-se passado tanto tempo. Estamos a pagar agora por aquilo que nós fizemos no passado. Sabei que o vosso pecado vos há de achar. É uma das verdades bíblicas desde o princípio. Mais de 20 anos depois, ele tem consciência de que aquilo que fez em relação ao seu irmão José faz com que ele seja culpado nesta altura. Ele vendera o seu irmão para a escravatura e agora ele mesmo vai se tornar escravo. Ele conta exatamente aquilo que tinha acontecido e conta a situação de Jacó e fala de forma clara e direta sobre a ligação e o favoritismo de Jacó para com Benjamim, mas ao contar esta história ele não mostra ressentimento. Ele simplesmente diz: olha, é o caçula, é o Benjamim, e passou a ser a expressão que nós usamos da família, está ligado ao coração do velho, enfim, não tem como ser diferente. Mas já não há aqui aquele peso de rancor que havia quando eles falavam a respeito de José. Sabiamente, José não investe na inocência de Benjamim, até porque ele não podia prová-la. É claro que o Benjamim, a esta altura, já tinha dito 300 vezes aos irmãos: eu não tirei copo nenhum, eu não sou maluco. Mas não valia a pena dizer isto ao governador. O copo foi achado dentro do saco dele, contra provas, as evidências estão lá, não era preciso DNA, não é? Estava evidente, estava na boca, era uma coisa grande. Ele não investe na inocência de Benjamim, ele nem sequer tenta desculpar Benjamim, ele investe na situação de Jacó. E ele faz a coisa de tal maneira que ele coloca o peso sobre José, sem saber que José é seu irmão, e diz: se obrigares a que seja assim, matas o velho. Vais ser responsável pelo velho morrer. E o toque final, irmãos, que é o mais significativo, é o sacrifício substitutivo, outro princípio bíblico, do princípio ao fim. Jacó se oferece no lugar do seu irmão.
E aqui, irmãos, nós vemos o ponto mais alto em que se percebe a mudança do coração destes irmãos. E lembrem-se, foi Judá que deu a ideia de José ser vendido. Lembram-se? Quando Rúben foi fazer alguma coisa, foi Judá que disse aos irmãos: ouve lá, a gente mata o rapaz, não ganha nada com isto, pá. Vendemos o tipo para a escravatura, ainda ganhamos uns trocos e ficamos livres dele na mesma. E os outros, boa ideia, tu realmente, as tuas companhias cananitas têm-te dado umas ideias giras. Vamos a isto. Foi ele que deu a ideia. Passados 20 anos, é ele que diz: eu não tenho coragem de voltar ao meu pai sem Benjamim. E se alguém tem que ficar escravo, fique eu. Eu fico no lugar dele porque eu dei-me como fiador e, portanto, eu estou disposto a ficar no lugar do meu irmão. Bem, José, e nós já sabemos que o José tem um coração mole, podemos dizer assim, ele já não aguenta mais, não é? Podem imaginar como é que o José está nesta altura. Finalmente ele viu o fim do teste, foi posta à prova e eles passaram na prova e o José não suporta mais. E o capítulo 45 começa dizendo assim: então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele. Já quantas vezes ele teve que sair para chorar, não é? Nós já vimos isto. E ele clamou e disse: fazei sair daqui todo o varão. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. Chegaram-se. Então disse José: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora notem, irmãos, o discurso de José, porque é uma das passagens mais extraordinárias da Bíblia. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pesa aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua terra e como regente em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai e dizei-lhe: assim tem dito o teu filho José, Deus me tem posto por senhor de toda a terra do Egito, desce a mim, não te demores, e habitareis na terra de Gósen, e estarás perto de mim, tu e teus filhos, e os filhos dos teus filhos, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas, e tudo o que tens, e ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereças de pobreza tu, a tua casa e tudo o que tens. E eis que vossos olhos veem, e os vossos olhos, e os olhos do meu irmão Benjamim, que é a minha boca que vos fala. E fazei saber a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto, e apressai-vos a fazer descer meu pai para cá. E lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou. E Benjamim chorou também ao seu pescoço. E beijou todos os seus irmãos, e chorou sobre eles, e depois seus irmãos falaram com ele. Que história extraordinária, irmãos. A revelação de José. Como é que os irmãos podiam acreditar que este homem era José? Tinham-se passado mais anos desde que eles tinham vendido José do que os anos que eles tinham convivido com José. José foi vendido com 17 anos, ele estava quase com 40. É claro que é uma pessoa completamente diferente, mas finalmente José manda embora toda a gente, e quando ele manda embora toda a gente, o primeiro susto deles é quando ele começa a falar com eles na língua deles. Já experimentaram fazer isto em algum lugar? Já tiveram essa experiência? Eu já tive algumas vezes. É muito curiosa, não é? Principalmente quando estou às vezes no meio de guineenses, que não sabem quem eu sou, eu estou a ouvi-los, eles falam, e de repente começo a falar com eles na língua deles, o susto, o pânico. Que é isto? Como é que este fulano sabe falar a nossa língua? O que é que aconteceu? De onde é que ele apareceu? Como é que ele aprendeu isto? É um choque. Ele esteve ali todo este tempo a falar com os irmãos com intérprete. Sempre. Ele falou em egípcio fluente, porque ele estava ali há tantos anos,
E o intérprete lá falava a língua hebraica, provavelmente com bastante sotaque, e de repente ele começa a falar com os irmãos na língua dele, com aquelas expressões próprias de casa, para que eles pudessem perceber que era ele. A certa altura ele diz assim: cheguem-se, venham para mais perto, porque os irmãos têm que entender que durante todo este tempo a distância física de José e dos irmãos teve que ser significativa. José era o governador do Egito, ele, além de estar longe, ele tinha que estar numa posição mais elevada. Então ele está sempre longe, os irmãos estão sempre a vê-lo de longe, com as suas vestes, com o seu aspecto egípcio, mas agora chegando perto, olhando nos olhos. Aqueles olhos que uma vez tinham olhado para eles e tinha dito assim: tenham misericórdia de mim, não me vendam, sou vosso irmão. São os mesmos olhos que agora olham para eles e dizem assim: eu sou José, vosso irmão, aqueles que vocês venderam para o Egito. Porque os olhos não mudam, não é? O tempo passa, mas os olhos não mudam. Mas, irmãos, o extraordinário de José, e é por isso que ele se torna uma figura tão querida e tão próxima de Jesus, é a maneira como ele depois diz, não é uma nem duas, são 3 vezes que ele diz aos irmãos: vocês acharam que estavam fazendo alguma coisa, mas Deus agiu, e foi Deus que me enviou para cá. Irmãos, ele foi vendido como escravo. Ele não foi um empregado de elite. Ele não foi contratado para ser executivo no Egito. Ele foi vendido como escravo. E depois da escravatura ele ainda foi parar na cadeia. Anos, num calabouço egípcio. Os irmãos têm ideia como seriam os calabouços egípcios há 3.500 anos atrás? Eu imagino que não fossem muito confortáveis, não é? Quase que eu ia dizer uma coisa, mas não vou dizer. Mas pronto. Não são prisões modernas, em que ficam algumas pessoas, não é? Prisões de luxo, com televisão a cabo. Não, irmãos, era um calabouço egípcio. Mas este homem tem uma maturidade, nesta altura, irmãos, da revelação divina, que é quase nada. Este homem tem uma maturidade na sua confiança em Deus, na sua experiência com Deus, que ele diz: foi Deus que me mandou para cá. E a compreensão que ele tem da aliança de Deus com a sua família é profunda. Ele diz: Deus tem uma aliança conosco. E foi para preservar esta aliança e a nossa família que Deus fez tudo isto. Porque senão nós corríamos o risco de desaparecer nesta fome. E Deus providenciou um grande livramento, trazendo-me para cá, colocando-me nesta posição. Vejam, irmãos, ele tem consciência de que Deus está por trás de toda a trama, de tudo o que aconteceu com ele. E é por isso que ele não tem rancor para com os seus irmãos. E depois de tudo isto, o teste que ele fez não foi para que eles sofressem, mas foi para identificar aonde eles estavam, para ver se eles tinham realmente ultrapassado a barreira, se eles tinham vencido o seu erro. É tão bonito este texto, irmãos. Eu olho para este texto e lembro-me de um outro episódio famoso da literatura humana, em que um personagem, depois de muitos anos, vira-se e diz: eu sou. E numa das histórias mais famosas da literatura humana, há um personagem que depois de muitos anos finalmente consegue exercer aquilo que ele queria sobre o seu adversário. E o seu adversário, na hora da morte, olha para ele e diz: mas quem és tu? E ele diz: eu sou Edmundo Dantès, o conde de Monte Cristo. Mas quando ele diz: eu sou Edmundo Dantès, irmãos, é para exercer vingança, é para matar. E não é o caso aqui de José. É tão diferente, irmãos. Eu sou José, o vosso irmão, a quem vocês venderam. Vocês me trataram desta maneira, mas olha, tragam a vossa família, os vossos filhos, os vossos gado, tragam tudo que eu vou-vos sustentar aqui na terra de Gósen. Irmãos, o ensino da palavra de Deus nos diz que a verdadeira força está no perdão, não na vingança. Porque a vingança é fácil, nós encontramos força para a vingança dentro do homem. Já dissemos isso aqui muitas vezes. É como uma roda que está a rodar e nós vamos continuá-la a fazer rodar. É muito fácil fazer uma roda rodar. Está em alta velocidade, eu só preciso dar um toquezinho, ela continua a rodar. Experimente travá-la. E você precisa de força. Para travar a roda da vingança é preciso muita força. E é o que José demonstra, uma força extraordinária. É interessante a expressão que ele usa. Ele se apresenta como pai de Faraó. Existem alguns textos antigos que nos permitem compreender que para algumas posições do governo era permitida esta expressão. Alguns historiadores acreditam que durante este período que tinha-se passado, tinha havido uma transição de faraós.
Não temos uma contagem exata e absoluta, mas é muito possível que seja assim. O que significava que o novo faraó seria ainda jovem e, portanto, talvez mais novo do que José. Daí que José funcionava mesmo como quase que um conselheiro, um orientador, e daí que ele diz, eu sou como pai para faraó. E nós vamos ver que a reação de faraó a seguir nos dá uma boa base para acreditar nisto. E esta cena tão emotiva não podia terminar de outra maneira a não ser com choro, não é? E José é emotivo e ele chora sobre o seu irmão e depois sobre todos os seus irmãos. E só depois deste seu discurso extraordinário, de todas estas lágrimas derramadas, é que o texto diz que finalmente os seus irmãos conseguiam dizer alguma coisa. Até aqui, coitados, estavam gagos e pasmados e estupefactos, não conseguiam dizer nada, mas finalmente conseguem abrir a boca e falar alguma coisa. Imagino que para perguntarem a José, mas explica lá como é que é possível. Nós vendemos-te como escravo, todos nós acreditávamos que tu estavas morto, como é que tu te tornaste governador do Egito? E não é que tinhas razão, se talvez os mais velhos tivessem coragem, se eles não eram lisboetas, se não fariam. E não é que o puto tinha razão e a gente ia todos curvar-se diante dele, afinal os sonhos dele eram verdade. E a história continua e diz assim, e a nova ouviu-se na casa de Faraó, verso 16, dizendo, os irmãos de José são vindos e pareceu bem aos olhos do Faraó e aos olhos de seus servos. E disse Faraó a José, diz a teus irmãos, fazei isto, carregai os vossos animais, parti e tornai a terra de Canaã, e tornai a vosso pai e a vossas famílias, e vinde a mim. E eu vos darei o melhor da terra do Egito, e comereis a fartura da terra. A ti, pois, é ordenado, fazei isto, tomai vós da terra do Egito carros para os vossos meninos, para vossas mulheres, para vosso pai, e vinde. E não vos peço coisa alguma das vossas alfaias, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. E os filhos de Israel fizeram isto, e José deu-lhes carros, conforme o mandato de Faraó, também lhes deu comida para o caminho, e a todos lhes deu cada um mudas de vestidos. Mas a Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de vestidos. E a seu pai enviou semelhantemente 2 jumentos carregados do melhor do Egito e 10 jumentos carregados de trigo e pão e comida para seu pai para o caminho. E despediu os seus irmãos e partiram e disse-lhes, não contendais pelo caminho. E subiram ao Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó seu pai. E então lhe anunciaram, dizendo, José ainda vive, e ele também é regente em toda a terra do Egito. E o seu coração desmaiou, porque não os acreditava. Porém, havendo-lhes eles contado todas as palavras de José, que ele lhes falara, e vendo ele os carros que José enviara para levá-lo, reviveu o espírito de Jacó seu pai, e disse Israel, basta, ainda vive meu filho José, irei e o verei, antes que morra. A resposta do faraó é extraordinária e generosa. Não encontramos nada semelhante em outros relatos, mas cabe bem dentro desta história, já que José tinha se tornado um homem tão importante e um verdadeiro salvador da terra. Ele era Zafenat Paneia, não é? O salvador do mundo. Ele percebe que a vinda da família de José ainda ajudará José a estar mais, digamos, agarrado ao Egito e a ser mais influente na sua posição. E ele oferece o de melhor, inclusive com algum cuidado. Há aqui alguma previdência do faraó, em que diz, olha, levem carros, porque é uma viagem difícil, e o vosso pai é idoso, e vocês devem ter miúdos, crianças, portanto, levem carros, porque assim fica mais fácil trazer esta gente toda. Ele também avisa e diz, olha, é possível que vocês estejam apegados a alguma coisa que têm aí na vossa terra, pá, não se apeguem a nada, que aqui nós vamos restituir o que vocês tinham e ainda vão ter muito melhor, portanto, não se apeguem a nada e venham. Que não deixa de ser uma coisa extraordinária. A reviravolta é completa, irmãos. É completa. Os irmãos lembram-se como é que a coisa começou? Começou quando os irmãos pegaram José e arrancaram o quê? A roupa festiva que ele tinha. Já repararam na ironia da história? Ele tinha uma roupa festiva que o pai lhe tinha feito, pela qual ele era conhecido à distância, que era uma capa de várias cores. E agora a volta foi completa. O que é que José faz? Veste os irmãos todos com vestes festivas. Oi, irmãos, é tão bonito, não é? Isto é que é vitória, não é? Ele não só perdoa, ele prova o seu perdão. Ele dá ao irmão muito mais, sim, ele continua a testá-los. Vamos ver se o favoritismo se mantém e eles conseguem aguentá-lo. Ele tinha sido vendido por 20 míseras moedas de prata. Ele agora dá 300 ao irmão. Era uma fortuna naquele tempo. Mas para ficar claro, não é? A diferença e a superioridade. É claro que parte
significativa do que José faz em mandar tanta coisa de volta, é para que Jacó possa ser convencido. E nós vemos no texto que funcionou. Foi uma parte fundamental. Se eles não tivessem vindo com tanta coisa, seria muito difícil convencer Jacó. Mas quando Jacó viu tudo aquilo e disse, não, realmente, vocês não levaram dinheiro para comprar isto, não faz sentido voltarem com todas estas coisas, muito mais do que aquilo que foi dado para vocês, ou do dinheiro que vocês tinham para comprar. De repente, os presentinhos que a família de Jacó tinha levado e que nós vimos na semana passada, passaram a ser insignificantes, comparado com a riqueza que eles trazem de volta para mostrar a Jacó que realmente o seu filho está vivo. E como é que o velho Jacó aceitou esta informação? Bem, eu imagino que ele primeiro ficou contente de ver os filhos voltando. Segundo, ficou felicíssimo por ver Benjamim, porque certamente era o que pesava no coração dele, saber se Benjamim voltava ou não. Quando lhe dizem que José está vivo, ele não aguenta. E o texto no original não nos dá certeza absoluta, é como se ele tivesse tido aqui uma síncope. Os autores, os escritores, os historiadores que trabalham o texto original ficam aqui na dúvida se ele desmaiou, se ele teve como que uma pausa cardíaca, se ele simplesmente teve algum tipo de tremor por causa da emoção tão grande de ouvir que afinal José está vivo. Há um pormenor interessante, José continua a conhecer bem os seus irmãos e quando ele manda os irmãos de volta ele diz assim, não discutam no caminho. Discutir o quê? É assim, irmãos, para eles voltarem para casa e dizerem ao pai que José está vivo e que ele está no Egito e que agora é governador, esta história é muito estranha. Então porquê é que ele não voltou para casa depois deste tempo todo? Mas é que ele foi vendido como escravo, por isso é que ele não podia voltar. Foi vendido como escravo? E quem foi que o vendeu como escravo? Sabe, pai, nós precisamos conversar aqui um bocadinho. Vocês não estão a ver, não é? Isto era complicado. Isto era complicado. Alguém tinha que assumir a responsabilidade. Olha, pai, fomos nós. Tínhamos raiva dele, porque ele era o teu favorito. E nós simplesmente não aguentamos. E aconteceu isto assim, e acabamos por vendê-lo como escravo. E é provável que eles começassem a discutir no caminho. Quem vai assumir a culpa? Não, mas foste tu que disseste para vender. Mas tu querias era matá-lo. Não, mas... Já estão a ver a cena, não é? Pelo menos os irmãos não estão a ver, eu estou a ver. O Rubem a desculpar-se, a dizer que ele não estava lá quando eles o venderam, e o Judá a dizer que pelo menos não deixou que o matassem, e o outro dizer, mas foi tu que disseste a ideia para vender, enfim. E o José diz, olha, não estraguem a alegria desta situação, discutindo agora entre vós. Vocês reconheceram o pecado, então reconheçam até ao fim. Também o pai já tem mais de 120 anos, não tem força para vos dar uma tarefa. Então cheguem lá e digam a ele a verdade e assumam a responsabilidade daquilo que fizeram. E é o que realmente acontece. O texto termina com esta palavra final, que continua a mostrar que o favorito número 1 no coração de Jacó sempre foi, continuou sendo e será até ao fim José. José está vivo. José está vivo. Eu vou vê-lo e depois posso morrer em paz. Lembrem-se, irmãos, que há 22 anos que este pai vem dizendo que vai morrer. Lembram-se? Há 22 anos veio a notícia de que José provavelmente tinha morrido. Trouxeram a capa toda ensanguentada. Ele disse, vou morrer em desgosto. E várias vezes, cada vez que a gente ouve Jacó falando agora, é dizendo que vai morrer. Ainda não morreu. Pronto. E não vai morrer no Canaã, vai morrer no Egito. Mas agora ele pelo menos diz, vou morrer, mas agora não vai sair de desgosto. Vou morrer feliz. Vou ver o meu filho e vou morrer feliz. Tenho agora um objetivo ainda para viver. Ele tem ainda um objetivo para viver. E o seu desejo vai ser concedido. Ele vai ver José. Mas só para a semana. Hoje não. A viagem é longa. Temos que esperar até para a semana para ele chegar lá, não é, irmãos? Ainda há coisas muito interessantes